SPTV segunda edição. Oferecimento Uninove. 20 mil bolsas de estudos para matrículas realizadas em fevereiro. Matricule-se. E não acabou. São Paulo vive um pós-carnaval com milhares de pessoas nas ruas. Na 23 de maio, lotada, hoje teve mais espaço para ambulâncias e mais banheiros químicos. A luta contra a febre amarela. Mais de 50 cidades paulistas fazem mutirão para vacinar os moradores. Em muitos postos, o movimento foi pequeno. Novas denúncias de pagamento de propina em obras do metrô e do Rodoanel envolvem funcionários públicos e políticos. E os preparativos para o clássico São Paulo e Santos entram em campo confiantes amanhã. É agora no SPTV. Sete 28, boa noite. Sabadão de pós-carnaval, São Paulo continua aí no ritmo da festa com quem tem tradição no assunto. Os ritmos baianos agitaram a 23 de maio. E a gente vai para lá então ao vivo com a Ana Paula Campos. Oi, Ana Paula, boa noite para você. Oi, Michele, agora não tem música baiana não. A gente está em cima de um trio, de um bloco criado esse ano para relembrar grandes sucessos dos anos 80 e 90. E aí, todo mundo sabe cantar. Olha só a galera que está aqui na 23, que se consolidou como uma grande passarela do Carnaval de Rua aqui de São Paulo. Mais de 2,5 milhões de pessoas no fim de semana passado. Agora, mais cedo, a gente chegou aqui cedinho, a 23 de maio praticamente virou a Bahia. Foram 2 blocos de Axé Music, o Baiana System e o trio elétrico da Cláudia Leite. A gente acompanhou tudo. Dá uma olhada na reportagem. Tô louco por ela. Ela, pra mim, é número 1. A expectativa não era só do público que veio ver de pertinho a estrela. Eu espero que Deus me dê força e perna, porque é muita emoção e às vezes desestabiliza. Quero retribuir, quero servir. A multidão cantou vários sucessos junto com ela e sem ela também. Essa é a primeira vez que a Cláudia Leite desfila aqui no Carnaval de Rua de São Paulo e tem tudo para ser inesquecível. Segundo a própria cantora, esse é o maior público do bloco Largadinho, que desfila há 5 anos no Carnaval de Salvador. É gente a perder de vista aqui na 23. No meio dessa galera, a gente encontrou o baiano Luciano, que nem precisou voltar para a terrinha para matar a saudade do trio elétrico. Daqui para frente, o Carnaval de São Paulo vai ficar praticamente igual ao de Salvador. Só botar os trio elétricos e trazer os artistas de lá, vai ficar filé. Aí a gente já se prepara pro ano que vem. Eu já tô fazendo a contagem regressiva. 379 dias para Carnaval do ano que vem. Já tô contando já. E o pessoal quer saber como é que vai ficar o tempo. Tiago Choy, boa noite para você, tudo jóia. Quem for curtir o pós-carnaval amanhã, como é que vai ficar? Então, Michele, o domingo deve começar sem chuva, tá? Com tempo firme em toda a grande São Paulo, só que a partir da tarde pode sim ter chuva forte, só que em pontos mais isolados. Vamos ver por estado inteiro aqui, aí você já entende. Veja que a chuva mais forte é só no verde escuro, oeste de São Paulo, tá? Restante do estado, incluindo o litoral, essa chuva um pouco mais fraca. E aí depois daquela chuvarada, né, Michele, que caiu durante a semana no litoral norte, sim, a rodovia Mogi-Bertioga está continuando aí interditada completamente entre os quilômetros 69 e 98, ainda não tem previsão para reabrir. Nossa. Fala da capital? Sim. Vamos detalhar a capital para amanhã, olha só. Pela manhã, sol entre nuvens, 18 graus pelas 7 horas, à tarde a chuva deve vir 28 graus e à noite cai para os 23 com possibilidade de chuva. Então tá bom, Tiago. Tchau. Obrigada. Bom domingo. Boa noite para você também. Olha, gente, no segundo dia D da campanha contra a febre amarela, cerca de 350 mil pessoas foram vacinadas. Isso em mais de 50 cidades do estado. Esse é um balanço aí inicial que o SP2 conseguiu em primeira mão. Se Maomé não vai à montanha, a montanha... que 650 agentes de saúde imunizaram moradores em 7 bairros que ficam pertinho das áreas verdes da cidade. Eu ia vacinar no posto, já que veio em casa, ótimo, né? É mais fácil. Em alguns casos foi preciso convencer o morador. Tirei todas as dúvidas que eu tinha, que eu estava com receio de tomar a vacina, mas está tranquilo. O Poupa Tempo e os shoppings também entraram na corrente contra a febre amarela.
Até hoje, só 38% da população tinha se vacinado. A prefeitura diz que a campanha só acaba quando atingir 90% dos moradores. Aqui em São Paulo, a meta também está longe de ser alcançada. Menos da metade das pessoas que moram ou trabalham em áreas que fazem parte da campanha tomaram a vacina. E o pior é que o número de mortes vem aumentando. 3 moradores do Mandaqui, na Zona Norte, morreram depois de pegar a doença na capital. Nenhum deles tinha sido imunizado. Postos da região voltaram a vacinar neste sábado. Na UBS do Jardim Peri, a fila estava pequena. O que assustou mesmo Mauro foi a agulha. Não doeu não, só o susto. Na UBS do Jardim Miriam, na Zona Sul, o movimento também foi tranquilo. As pessoas retiraram as senhas na própria unidade. Ao todo, 200 postos abriram na capital. Aqui na capital e na maior parte das outras cidades da região metropolitana, a campanha de vacinação continua pelo menos até sábado que vem. A gente tem que se vacinar. A febre amarela é uma doença que mata. Agora o trânsito complicado no Vale do Anhangabaú, sentido Zona Sul, por causa dos blocos. 7h33, voltamos já. Em novos depoimentos à Polícia Federal, ex-executivos das empresas Andrade Gutierrez e OAS confirmaram que as empresas pagaram propina para o PSDB em contratos nas obras das linhas 2 e 4 do metrô e do Rodoanel, no trecho sul. Na sede da Polícia Federal em Brasília, há quase um mês, o que esteve em pauta foram importantes obras do estado de São Paulo. O depoimento de um ex-executivo da Andrade Gutierrez revela que houve pagamentos de propina para autoridades do estado. Uma das obras foi a extensão da linha 2 do metrô em 2004, na gestão Geraldo Alckmin, do PSDB. Segundo o depoimento de Flávio Davi Barra, como a licitação era antiga, era necessário fazer a regularização dos contratos junto ao Tribunal de Contas do Estado. Para obter a decisão favorável, haveria necessidade de pagar o correspondente a 1% do valor do faturamento das obras. O destinatário final era Eduardo Bittencourt, na época conselheiro do Tribunal de Contas e relator das obras do metrô. O contrato do primeiro lote de expansão da linha 2 era de aproximadamente 170 milhões de reais e foi feito o pagamento de 1.700.000 em espécie ao longo de 6 meses. Segundo o delator, os pedidos de dinheiro não pararam. A diferença é que a partir daquele momento vieram de dentro do metrô. O ex-executivo disse que foi procurado pelo então presidente do metrô, Luiz Carlos Freire David, para tratar de pagamentos para os diretores do metrô de São Paulo e que seria necessária a arrecadação de 2 milhões de reais. Segundo o ex-executivo, também foram pagos outros 500 mil reais para Sérgio Brasil, que na época era gerente da área de contratos do metrô. A linha 4 amarela do metrô também aparece no depoimento de Flávio Davi Barra. Depois de vencer a um dos lotes, a Andrade Gutierrez, junto com outras empresas vencedoras, resolveram mudar a forma de contrato. E para isso precisavam da aprovação, mais uma vez, do Tribunal de Contas do Estado. No depoimento, Barra conta que Eduardo Bittencourt foi procurado novamente e afirmou que poderia cuidar da fusão dos consórcios mediante o pagamento de 10 milhões de reais. Ele conta ainda que Andrade Gutierrez efetuou o pagamento de 2 milhões. Em 2007, Flávio Barra assumiu dentro da Andrade Gutierrez todos os contratos que a empresa tinha com obras do governo do estado, entre elas o Rodoanel Sul. No depoimento, ele reforça para a Polícia Federal o que já tinha sido dito em outra delação, a de um ex-executivo da OAS. Carlos Henrique Barbosa Lemos disse que foi necessário realizar o pagamento de aproximadamente 30 milhões de reais para o então secretário de Transportes do Estado, Dario Reis Lopes, e que os 30 milhões teriam por objetivo colaborar com o caixa de campanha eleitoral do PSDB. Segundo o ex-executivo, os 30 milhões seriam rateados entre as empresas conforme o valor de cada lote. Ao consórcio OAS Mendes Júnior caberia o valor de 5 milhões e 400 mil reais. Os delatores das empreiteiras afirmaram ainda que, na época, o então diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, exigiu que as empresas efetuassem o pagamento para formar um caixa de campanha no valor de 0,75% sobre cada faturamento das obras do trecho sul. Disse ainda que Paulo Vieira de Souza sempre se apresentava como interlocutor do governo do estado de São Paulo, dizendo que agia em nome do então secretário-chefe da Casa Civil, Aloysio Nunes Ferreira, bem como de José Serra, que na época tinha assumido o governo do estado. Aloysio Nunes, que hoje é ministro das Relações Exteriores, disse que o conteúdo das delações é pura invencionice.
O senador José Serra reiterou que todas as suas campanhas eleitorais foram conduzidas dentro da lei, com as finanças sob responsabilidade do partido, sem nunca oferecer nenhuma contrapartida por doações eleitorais. O PSDB de São Paulo esclarece que todas as doações feitas ao partido são devidamente registradas junto à Justiça Eleitoral e que o partido jamais pediu a qualquer empresa contrapartidas relacionadas a contratos do governo. A defesa de Paulo Vieira de Souza disse que ele jamais pediu, exigiu ou solicitou qualquer valor para quem quer que seja. A Andrade Gutierrez diz que segue colaborando com as investigações e que a empresa adotou diferentes iniciativas nas suas operações para garantir a transferência em suas relações comerciais. A defesa de Eduardo Bittencourt informou que o ex-conselheiro do TCE não conhece o teor das delações, mas afirmou que está com a consciência tranquila e que no tempo em que esteve no tribunal sempre atuou dentro da legalidade. A Secretaria Estadual dos Transportes, a DERSA, e o governador Geraldo Alckmin disseram que são os maiores interessados no avanço das investigações e no ressarcimento dos danos que venham a ser apurados. Nós não conseguimos contato com o ex-secretário dos Transportes, Dario Reis Lopes, o ex-presidente do metrô, Luiz Carlos Freire David, e o ex-gerente Sérgio Brasil. A OAS disse que não vai se manifestar. A Justiça condenou o ex-presidente do metrô, Sérgio Aveleda, no processo que apura irregularidades em licitação para a construção da linha 5 Lilás do metrô. A decisão saiu ontem à noite. A juíza Simone Casoretti, da 9ª Vara de Fazenda Pública, condenou o Sérgio Aveleda por improbidade administrativa no processo que apura irregularidades na licitação feita pelo metrô para a construção e instalação da linha 5 Lilás, que liga o Largo 13 à Chácara Clabim. A licitação foi concluída em 2010, durante o governo de Geraldo Alckmin, do PSDB. No mesmo ano, a Promotoria de Justiça pediu a anulação dos contratos e recomendou uma nova licitação. A Aveleda não cumpriu a determinação da Justiça e as obras prosseguiram. A juíza considerou que houve improbidade administrativa. As 12 empreiteiras que participaram da licitação também foram condenadas. O ex-presidente do metrô e as empresas terão que pagar mais de 320 milhões de reais em multas. Que não participou do edital, não fez a licitação e não assinou o contrato para a construção da linha 5 do metrô. A Aveleda informa ainda que vai recorrer da decisão. Agora o futebol. São Paulo e Santos fazem o clássico de amanhã pelo Campeonato Paulista. E as duas equipes esperam que suas estrelas brilhem no jogo do Morumbi. Tanto para um quanto para o outro, vencer o clássico de amanhã vai trazer paz. São Paulo e Santos estão em reconstrução e cercados por desconfiança. Para mudar o cenário, os dois times apostam nas contratações feitas para essa temporada. No Santos, Gabriel voltou, vestiu a camisa 10 e em apenas 2 jogos já fez 2 gols. Ao lado dele no ataque estará o Sacha, que chegou desacreditado, mas que vem jogando bem no começo deste ano. Sabemos o quanto é importante vencer um clássico e também sabemos que isso traz muita confiança. No São Paulo, Nenê, Diego Souza e Valdívia, recém-contratados, ainda estão em busca de adaptação e entrosamento. Mesmo assim, o time está invicto a 4 jogos. Só que as atuações ainda não agradaram o torcedor, que estará em peso no jogo contra o Santos. O clássico de amanhã será realizado aqui no Morumbi. E aí, além de ter a torcida a seu favor, o São Paulo também conta com um bom desempenho do time em casa neste ano. Foram 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e nenhum gol sofrido. Um grande jogo, um clássico, para que a gente possa confirmar essa evolução do time e vencer grandes jogos, que é o que vai nos dar título nesse ano, são os grandes jogos. A Globo transmite São Paulo e Santos amanhã, a partir das 5 da tarde. Agora o trânsito na Marginal do Rio Tietê, altura da Ponte da Casa. Sete horas e 45 minutos, a polícia já sabe que Lucas Lacerda, de 22 anos, morreu mesmo eletrocutado. Ele tomou um choque ao se apoiar num posto na Rua da Consolação durante o desfile de um bloco no pré-carnaval. O laudo do Instituto de Criminalística foi entregue ontem à polícia.
E amanhã tem mudanças nas ciclofaixas de lazer por causa dos blocos que voltam para as ruas. Vamos dar uma olhada aqui no telão como fica. Na zona oeste, a ciclofaixa foi suspensa entre o Parque do Povo e o Ibirapuera. No centro não terá o espaço exclusivo para bikes, ali na Praça da Sé, na Rua Boa Vista e também na Líbero Badaró. Na zona sul, não será montada a ciclofaixa da Avenida Brasil e na Avenida Paulista também vai ter ciclofaixa apenas das 7 da manhã às 2 da tarde, quando lá será aberta a Avenida Paulista para os carros. A 23 de maio, por onde passaram 3 blocos hoje, deve ser liberada para o trânsito ainda na madrugada, depois da limpeza. E a Prefeitura reafirmou que a avenida foi aprovada no teste do Carnaval. Um corredor exclusivo para passagem de ambulâncias e viaturas fez o Fulhão se sentir mais seguro na 23 de maio. Não tinha, a gente percebeu e agora ficou bem melhor. Essa foi a solução proposta pela Prefeitura para evitar cenas como as da semana passada. Hoje, o número de banheiros aumentou. Foram colocados 650 a mais. Quem ficou um pouquinho à frente ou atrás dos blocos encontrou banheiros vazios. A Deise não teve medo de trazer a sobrinha de 2 anos para a folia. Eu já fui em bloco no centro de São Paulo e eu me senti mais insegura. Aqui está mais tranquilo, eu achei. Uma das principais preocupações era com a altura do som dos trios elétricos nos trechos próximos a hospitais da região. Pelo menos hoje, os blocos abaixaram o volume para não incomodar os pacientes. A Prefeitura diz que investiu 6 meses na operação do Carnaval e que os resultados foram positivos. Vamos levar em conta que são 12 milhões de pessoas. É uma população equivalente quase à própria cidade de São Paulo ao longo de 14 dias que desfilaram. Não é uma operação fácil, ela é complexa, mas a meu ver foi bem sucedida. Mas quando o bloco da Cláudia Leite estava próximo do monumento da Tomi Otaki, alguns tapumes começaram a tombar. Pessoal da segurança da prefeitura para poder ajudar aqui. Ninguém se machucou e a festa seguiu em frente, para a alegria do Jailson, que vende cachorro-quente. Ele teve um lucro de quase R$10 mil em relação aos finais de semana sem os blocos. Tá bom, né? Não tá ruim não. Se tivesse todo mês um carnaval seria bom, né? Amanhã tem mais. Vamos dar uma olhada em alguns destaques da programação dos blocos para o domingo. Aqui na Avenida Faria Lima tem a união de 2 blocos, o voo de táxi e o pé na jaca, à 1 da tarde. A Mercury, a partir das 3 da tarde. A CT vai montar uma operação especial nessa região. Serão 40 pontos de interdição já a partir das 11 da manhã. A lista completinha dos blocos e das interdições você encontra no G1. O SBTV termina aqui. Lembrando que o horário de verão, gente, termina hoje à meia-noite. Então, todo mundo colocando o relógio para as 11 horas. Para rever algumas das nossas reportagens, vai lá no Globoplay. As notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Nacional. Ótima noite para você, excelente domingo, bom fim de semana. SBTV